Bem, mas eu tenho a impressão que, como eu estou aqui no tira e fica, tira aí, eu já... Pois é. Então, olha só. Tomadas em seu estatuto de feitura, exercício verbal, de lavras urdidas por um sujeito histórico individual imerso também numa situação histórico individual, as crônicas não se ativeram às direções imperativas oficiais exigidas pelo poder, como se viu com a interpretação do trecho de Zurara. Bem, o Gomes de Eanes Zurara foi o cronista que escreveu sobre a primeira travessia de Portugal para a África. A cidade de Ceuta, que foi destruída, completamente destruída, depois os portugueses se arrependem, em 24 horas. E o trecho que eu destaquei da crônica dele foi o trecho em que talvez se descreva a primeira partilha de escravos que são levados a Portugal, a uma praia, e que são divididos de uma forma que ele chama de desumana, o próprio Gomes de Eanes Zurara, na frente do infante de Sagres, com um quinhão para o infante. Então, eu me refiro aqui a essa crônica. Outras modalidades... Bem, quando eu disse que elas são avessas às ordenações oficiais, é porque as crônicas, elas seriam documentos... Eu não falo dos viajantes. Alguns, claro, são cientistas e cumprem com uma função ordenada por um poder, não é? Mas no caso do Gomes de Eanes Zurara, por exemplo, ele era cronista mor do reino e ele era encarregado de escrever sobre as andanças, não é? Sobre as tomadas dos portugueses. Então, quando elas mudam de direção porque elas se enchem de elementos subjetivos. Então, elas se enchem de impressões, elas se enchem de, digamos assim, de manifestação absoluta do narrador. E ele sai desse campo do relato histórico, o que se queria como documental, e ele passa para elementos que são do puro ficcional. Você percebe isso com muita intensidade na crônica do Gaspar de Carvajal, que foi o cronista do Orellana. Então, é disso que eu estou falando. Outras modalidades de notações foram se acumulando pelos circuitos desse gênero insubmisso, desregrado, descontraído, que se encaixa nos limites de um padrão narrativo pautado pela liberdade enunciativa e pelo intuito de, simultaneamente, albergar registro histórico. É por isso que a crônica se elabora como abrigo de diversos discursos, além da meada principal, da linha de narrado que a motiva, a crônica dá guarida a diversos gêneros de escritas. Nas amazônicas, há muitos roteiros das andanças, chegadas, partidas de padres, modo de viver. O Bettendorf, por exemplo, ele faz verdadeira análise psicológica de padres deprimidos, jesuítas deprimidos, que vão para as praias e ficam lá completamente perdidos. E ele tenta trazer esses padres ao real, né, à realidade. E, às vezes, não há, no caso de não há solução. Esse padre tem que ser mandado de Portugal, porque ele se descola daquela função, ele se descola da realidade. Então, as crônicas, elas, dentro dessas crônicas, cabe tudo. Então, há muito. À medida que se movem os religiosos, abrem-se... Eu falo religiosos porque os letrados eram os religiosos. Geralmente eles, no caso do Maranhão, foram 2 franciscanos. Então, eles detinham o saber e o poder da escrita.
normalmente, até o século XVIII, praticamente todo o registro histórico, né, que não era histórico, é feito por eles. É uma elaboração deles. Então, há obituário, há de tudo, né? Muito retrato físico e psíquico, como que se segue sobre um missionário, companheiro inseparável do padre Antônio Vieira, e que morreu acometido de uma carnosidade. Isto aqui é que está aqui no PowerPoint, que eu acho que não é muito bom abrir. Era homem de estatura pequena, de cabelo ruivo, rosto vermelho, beiço, algum tanto grossos, e de tão grande virtude que me não dá lugar à brevidade dessa história para o poder dizer como bem merecia. Era tal a sua humildade que para ser sacerdote se tinha tirado o primeiro artigo, não é? Uma parte do primeiro dedo às dentadas, como ele mesmo me contou. Amante da pobreza, que nunca se viu trazer roupeta ou sapatos novos, andando com uma roupeta velha que ele mesmo ia remendando, e assim por diante. Um adendo com apoio nesta citação. Enfatiza o caráter metalinguístico, uma constância das crônicas. Os cronistas são criadores tão presentes na narrativa que, assim como se reportam a verdade factual, a mais pura e indubitável verdade, com quantificação, com localização, com datação, né, abrem espaços para comentar o seu modo de narrar. Então, nesse trecho aqui, que eu não vou ler todo, ele diz assim: não posso dizer de sua virtude como bem merecia, dada, entre aspas, a brevidade desta história. Depois, entre aspas, não tenho palavras com que encarecê-lo. Depois ele diz, para que ninguém imagine que falo apaixonado, né? Então, essa constante intromissão do narrador, essa constante intromissão do narrador explica por quê, ele explica por que escreve assim ou de outro jeito, e para dirigir a recepção do texto, que é flagrante, mostra da liberdade enunciativa dessas narrativas. Bem, aí vamos ver aqui, eu não vou também ler, mas ele cita trechos do que você poderia dizer biografia do Bettendorf. Tá? Então, ele fala até das doenças dele. E, depois desses dados biográficos, eu queria... ele mostra, por exemplo, que os missionários são versáteis, são pau para toda a obra. Né? Essa é uma frase muito bem do João Daniel. E ele segue. E eu queria passar um trecho que enfoca um padre visitador dos jesuítas, o superior da missão, Bento de Oliveira. Aí é que eu digo que elas são documentais, elas dão nome, elas dão idade, elas dão o trajeto, tá? Tudo isso. E ele diz assim: estava naquele tempo trabalhando com grande fervor. Ele fala aqui de um lado dele que é arquiteto, porque ele reforma a igreja de Santo Alexandre. Então ele diz o que ele fez, ele derrubou uma parede, ele fez isso, ele fez aquilo. Ele descreve no outro trecho, por exemplo, que ele construiu um local de depuração de sal. Então ele vai dizendo tudo isso, ele fala das curas, mas para nós percebermos, né, ele fala das enfermidades. Ele diz aqui, por exemplo, no outro trecho, o seguinte, tá. Bem, eu só vou ler para vocês. Eu ia falar de uma matança ao pé da letra. É pólvora, e o pior, quem escreve é o Claude Dabéville. E ele se refere à matança como uma festa. Como a festa vai começar. E ele descreve os tiros, o tiroteio contra pessoas que só têm a flecha.
E depois dele dizer que choveram flechas, ele diz, mas não morreu nenhum dos nossos, enquanto morreram muitos de lá. Não é? Então, essas descrições aqui. Mas, para ninguém dizer que ele descreve aqui uma coisa horrível, né? Mas aí é bom porque você vai querer ler essas crônicas. Eu passo por La Condamine, para fechar isso aqui. Tá, Bel? Olha essa descrição dos índios. A insensibilidade constitui a base desse caráter. Deixo em aberto a decisão de honrá-la com o nome de apatia, ou aviltá-la com o nome de estupidez. Nasce provavelmente do número reduzido de suas ideias, que não se estende além de suas necessidades. Glutões até a voracidade, quando tem com que satisfazer-se. Sóbrios, quando a necessidade a isso os obriga, até prescindir de tudo, sem parecer desejar nada. Pusilânimes e poltrões ao extremo, se a embriaguez não os transporta. Inimigos do trabalho, indiferentes a todo motivo de glória, honra ou reconhecimento. Unicamente ocupados do objeto presente e sempre determinados por ele. Sem inquietude com relação ao futuro, incapazes de previdência e de reflexão, entregando-se quando nada os constrange, a uma alegria pueril que manifestam com saltos e imoderadas explosões de riso, sem objetivo e sem propósito. Passam a vida sem pensar e envelhecem sem sair da infância, da qual conservam todos os defeitos. Bem, então essa é uma descrição do La Condamine, tá? Tá lá no livro. Infelizmente não dá tempo de dar a palavra ao Vieira, que é como se, quando você lê esse trecho, alguns trechos do Vieira, você diz assim, é uma desforra. Mas ele descreve um labirinto amazônico de rios, de floresta e de tudo. E ele descreve uma verdadeira guerra de guerrilha dos índios contra os portugueses. Não é? Mas isso vai ficar para uma outra ocasião, uma outra mesa.